Bandeirantes de Rádio. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Uma ótima quarta-feira para você que está na Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando com Manhã Bandeirantes a partir de agora, levando informação, prestação de serviço, opinião para você que nos acompanha pelo FM 85.7. O som forte da faixa estendida do FM da Rádio Bandeirantes Campinas. Você nos acompanha também pelo aplicativo Band Play, com todas as rádios do Grupo Bandeirantes na palma da sua mão. Muito obrigado a você que está nos ouvindo pelo portal bandmulti.com. Clicando na aba ao vivo, 24 horas por dia, você tem a nossa programação à disposição. O Manhã Bandeirantes também chega com imagens no nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você pode se inscrever, curtir, compartilhar e receber a notificação a cada novo programa direto do estúdio da Rádio Bandeirantes, aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, no Jardim São Gabriel, em Campinas. São 10 horas, 1 minuto. Eu sou o Heitor Fredo, aguardo você também participando conosco até às 11h30 da manhã com a sua opinião. Pode ser pelo canal do YouTube, com a aba já liberada para você participar com a sua opinião, ou pelo nosso WhatsApp, o 19 97102 1493, 97102 1493. Você ajuda a gente todos os dias a fazer o Manhã Bandeirantes, que tem os trabalhos técnicos na mesa de som com o Pedro Piscinato, na central técnica o Danilo Capucci, com a coordenação do Gil Kleber e com o Tiago Prudente, já a postos. Bom dia para você, Tiago. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, uma ótima quarta-feira. Quarta-feira que ainda terá o predomínio do calorão, mas se prepare, tem frente fria chegando na região com a promessa de derrubar as temperaturas para o final desta semana. Já tinha essa expectativa de que os últimos dias de junho seriam um pouco mais com a cara do inverno, e a entrada do mês de julho promete ser com temperaturas também mais baixas. Nesta quarta-feira, 26 de junho de 2024, Campinas amanheceu com um céu claro, mais uma vez, médias consideradas altas para essa época do ano, com previsão para hoje de 30 graus de máxima no período da tarde. O CEPAGRE da Unicamp, que é o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, a gente fala todos os dias do CEPAGRE. Tem muita gente que às vezes tem a dúvida, né? Mas o que quer dizer CEPAGRE? Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura. É da Unicamp e identificou que hoje Campinas registrou 18 graus como mínima. Calorão volta antes da chegada de uma frente fria que amanhã deve passar pela nossa região, mas ainda sem mudanças na condição para chuva. Hoje, tempo firme, sol predominante, poucas nuvens no céu e sem previsão para qualquer garoinha que seja em Campinas nesta quarta-feira. Para você, motorista que nos dá carona pelas estradas e avenidas que cortam a nossa região, atenção para o sistema Anhanguera Bandeirantes na manhã desta quarta-feira. A rodovia dos Bandeirantes, para quem segue a caminho de São Paulo, tem lentidão no quilômetro 53, seguindo até o quilômetro 50, trecho que passa por Jundiaí, congestionamento na cidade, congestionamento no entroncamento com a rodovia Anhanguera e com a rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, fazendo esse congestionamento também o motorista diminuir a velocidade naquele para e anda para quem está na Bandeirantes. Seguindo viagem, o congestionamento hoje na chegada à capital paulista é grande. São pelo menos 7 quilômetros de lentidão, o motorista já começa no quilômetro 20 a perceber que o trânsito nas marginais está
até para São Paulo, mais carregado do que o normal para uma quarta-feira. Já na rodovia Anhanguera, motorista que segue para a capital paulista enfrenta também alguns pontos de lentidão, uma manhã que não está fácil para seguir a capital paulista. Mais cedo um acidente foi registrado, inclusive, na rodovia dos Bandeirantes, que já teve a liberação ali no trecho de Perus, e a rodovia Anhanguera também com ponto de lentidão em Jundiaí, também com a chegada à capital paulista lenta em função do reflexo das marginais, mas ainda assim menos carregada do que a rodovia dos Bandeirantes. Para quem segue sentido interior, pista tranquila, liberada, sem problemas nas duas vias, tanto na Anhanguera quanto na rodovia dos Bandeirantes. O motorista faz boa viagem, inclusive nos trechos que normalmente ficam mais carregados, como a Anhanguera na entrada de Campinas pela Suleste, pela Avenida Lix da Cunha. Já no anel viário Magalhães Teixeira, o motorista enfrenta lentidão entre os quilômetros 5 e 3 na chegada à rodovia Dom Pedro I. Excesso de veículos, tráfego considerado comum para esse horário, um cenário que não é dos mais animadores, mas também não é dos mais extraordinários para uma quarta-feira como hoje. 10 horas da manhã, 5 minutos, e aconteceu de novo mais uma cena de violência registrada na porta de uma escola. Colégio Estadual Francisco Glicério, região central de Campinas. Imagens que já estão nas mãos da polícia mostram o momento que uma estudante é agredida por duas colegas, também adolescentes. Tudo começa com uma denúncia de que alguns objetos teriam sido furtados e a acusação da vítima para duas outras meninas. Essas duas que foram acusadas falaram o famoso "a gente se encontra na saída". E elas estavam armadas de soco inglês, faca, agrediram essa adolescente que chegou a perder um dente. O Everton Ramos fala pra gente a partir de agora, na reportagem completa, o que a polícia já investigou dessa história e o que as autoridades de ensino também disseram a respeito dessa confusão. As imagens revelam a confusão do lado de fora da escola. Enquanto um homem tenta separar as adolescentes, uma delas vai para cima da outra, puxa o cabelo e passa a agredi-la com socos. No mesmo momento, foi flagrado nesse outro vídeo. As imagens mostram apenas o fim da briga. A adolescente agredida de 17 anos perdeu um dente. Ela foi à delegacia com a responsável e deu detalhes do que teria acontecido. Segundo a vítima, o que teria motivado as agressões é que durante a manhã ela teria procurado a direção para informar que alguns pertences haviam sido furtados. E ela indicou as outras duas adolescentes como as responsáveis pelos furtos. Isso teria irritado as duas meninas do primeiro ano que foram tirar satisfação no horário da saída. Uma estava com um soco inglês e a outra com uma faca, que foram apreendidos. O caso aconteceu na Escola Estadual Francisco Glicério, no centro de Campinas. As cenas de violência foram presenciadas e registradas pelos alunos do colégio. Em nota, a Secretaria de Educação disse que repudia a violência e que, ao saber do desentendimento, acionou a equipe de gestão para apartar a briga. As estudantes não compareceram na escola nesta terça-feira. As atividades foram feitas remotamente. O Conselho Tutelar também foi acionado e deve prestar apoio à aluna agredida. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Infância e Juventude de Campinas como ato infracional equiparado à lesão corporal. Nós tivemos recentemente em Limeira uma confusão entre duas alunas que gerou a prisão do pai de uma delas, depois que ele presenciou a filha sendo agredida e foi para cima de uma adolescente de 14 anos, dando chutes na cabeça, golpes com capacete e outras agressões gravíssimas. Caso que nós ouvimos, inclusive, o pai aqui no Manhã Bandeirantes, dizendo que estava arrependido, que sabia que havia agido de cabeça quente, mas estava tentando proteger a filha. O Ministério Público não entendeu como algo comum, passível apenas de um pedido de desculpas, e o pai daquela adolescente, aquela menina de 11 anos que agrediu a colega de 14, aquele está preso por conta do crime de
tentativa de homicídio, pela forma como os golpes aconteceram, pela maneira como os ataques foram na cabeça, no pescoço, regiões vitais, e a polícia, naquele primeiro momento, havia registrado como lesão corporal. O Ministério Público olhou e falou: não, isso é mais grave, isso é tentativa de homicídio. E no próprio colégio, na Escola Estadual Francisco Glicério, no ano passado, já aconteceu um outro episódio também extremamente sério. Foi em maio do ano passado, no dia 26, e na ocasião houve até um protesto de alunos por conta do que aconteceu. Quando um estudante foi socorrido, estava desacordado depois de uma briga generalizada no mesmo colégio. Confusão teve início depois que um estudante tentou tocar com as mãos a parte íntima do corpo de uma aluna. Então, a denúncia de importunação sexual se transformou numa briga generalizada em que a polícia militar foi acionada. E houve um protesto um dia depois, pedindo a troca da direção do colégio, por entenderem que não havia ali qualquer atitude compatível com a seriedade das denúncias a respeito desse caso de assédio e de outras situações que aconteciam na escola. É muito óbvio que a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, o Tiago Prudente, precisa dar uma atenção especial à Escola Estadual Francisco Glicério, porque está passando da questão de comportamento, está muito além do limite do que a gente sabe que uma união de adolescentes às vezes faz com que haja uma necessidade maior de intervenção de professores. Aqui está muito fora da curva. E a questão da segurança pública também precisa ser reforçada, porque no final do ano passado, muitos pais, muitos professores já relatavam que as viaturas que faziam ronda, patrulhamento durante aquela terrível e assustadora onda de ataques em escolas, essas viaturas já não estavam mais tão frequentes assim nos colégios. E, no mínimo, na região central de Campinas, o que se espera é uma presença constante de patrulhamento da Polícia Militar, da Guarda Municipal, que demoraram a chegar porque não estavam direcionadas para esse patrulhamento escolar na saída da aula do Colégio Francisco Glicério, no centro de Campinas. Sem dúvida, a gente tem que cobrar aqui o Estado para que haja um projeto, haja ali toda uma atenção para esse colégio, sem dúvida nenhuma, também o patrulhamento da ronda escolar. Mas, Heitor, eu fico pensando, e aí até faço a pergunta para os nossos ouvintes. Qual é a ação da escola em situação como essas? Qual o limite de ação da escola em situações como essa? Porque eu fico me perguntando, até que ponto a escola vai conseguir mediar essa situação? Porque em todas elas, o que fica muito claro é que o diálogo nunca foi usado para resolver esses problemas. E aí é uma questão da escola ou é uma questão também da família dessas crianças, desses adolescentes? Acho que é um ponto para a gente abordar aqui. É um ponto para a gente colocar. E aí eu vou ao caso de Limeira. No caso de Limeira, tinha uma briga entre duas adolescentes, correto, Heitor? Sim. O pai de uma das adolescentes também partiu para porrada, não partiu para porrada? Ele alegou que viu a filha sendo agredida e partiu para cima da outra menina que era 3 anos mais velha do que a filha dele e quase 30 anos mais nova do que o agressor. Então, qual que é o exemplo que essa criança tem em casa? De resolver no diálogo ou de resolver na porrada? E ainda com o agravante de ser um homem agredindo uma mulher na frente da filha. Exatamente. Então a gente também tem que discutir aqui a questão das famílias dessas crianças e desses adolescentes. Porque a escola não vai resolver todos os problemas do mundo. A gente tem que parar com isso de achar que a escola vai resolver todos os problemas do mundo. A escola tem o seu limite de ação. A escola tem, até certo ponto, a sua função. Ela não pode ficar responsável por resolver questões em que essas crianças e adolescentes têm que aprender em casa, com a família. E aí eu acho
que a ação tem que ser ainda maior, que é chamar a família, entender o que está acontecendo nessas famílias, por que essas crianças e adolescentes estão tendo esse comportamento. Então, acho que é uma ação ainda mais ampla, só que a gente também não pode só jogar na conta da escola. As famílias dessas crianças, desses adolescentes, também têm responsabilidade. E aí, cadê o conselho tutelar para estar fazendo esse monitoramento? Cadê o conselho tutelar para estar acompanhando casos como esse? Porque foi uma luta, uma guerra pela eleição do conselho tutelar. Agora está na hora de agir. É aí que o conselho tutelar tem que entrar em ação para verificar o que está acontecendo nessas famílias. Por que essas crianças e adolescentes estão reproduzindo esse comportamento? E eu acho que esse é um ponto importante e que a gente sempre deixa de fora da discussão. Porque a escola tem um limite para agir. Ela não consegue resolver todos os problemas e nem vai, independentemente do modelo de escola. Então, a gente precisa, sem dúvida nenhuma, que haja uma ação mais enérgica e mais pontual nisso, de entender o que está acontecendo com essas famílias. Por que essas crianças e adolescentes estão se comportando dessa maneira? 10 horas da manhã, 15 minutos, girando a informação no Manhã Bandeirantes, uma mulher de 39 anos foi presa em flagrante em Campinas por manter um depósito de medicamentos controlados. Ocorrência no Jardim IP, com a Delegacia de Investigações Gerais apurando uma denúncia anônima que chegou através do 181, o Disque Denúncias da Polícia Civil. Medicamentos seriam vendidos de maneira ilegal. Durante a ação, os policiais apreenderam remédio para emagrecer, anabolizantes e todos eles sem qualquer tipo de autorização ou indicação de origem. Além disso, também foram encontrados suplementos alimentares que não têm registro no órgão sanitário competente para essa função. A Polícia Civil esclareceu que a mulher não tem nenhum tipo de autorização para armazenar, para comprar esses produtos e se apresentou, na hora em que a polícia chegou, como uma enfermeira, função que ela também não tem a capacidade técnica para exercer. Ela foi indiciada por falsificar, corromper ou adulterar produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Ação que resultou na prisão dessa mulher à disposição da Justiça, depois da prisão da primeira Delegacia de Investigações Gerais da cidade. Ainda há uma investigação em curso para saber quem eram os compradores e como ela teve acesso a todo esse material. O levantamento da polícia foi o seguinte: 47 caixas foram apreendidas de cloridrato de sibutramina, que é um remédio para emagrecer. 7 ampolas apreendidas de Durateston, uma espécie de anabolizante. 73 embalagens de suplemento alimentar sem registro na Anvisa. Tudo isso dentro de um depósito que não tinha também, óbvio, autorização para funcionar e nem as condições para armazenar esse material. Além de guardar e vender, a polícia vai investigar se a suspeita também prescrevia os produtos, indicando, olha, tome tantos comprimidos durante o dia, use esse anabolizante de tal maneira, aplicando até em alguns casos. Isso está sendo investigado, mas o armazenamento e a venda, a polícia não tem dúvidas mais de que ela fazia. O material apreendido também foi encaminhado para a sede da Delegacia do Departamento Estadual de Investigações Criminais, a DEIC, e é a suspeita atuada em flagrante. Isso é um crime contra a saúde pública. Hoje ela passa por audiência de custódia, mas a situação de flagrante, ela deve fazer com que essa mulher permaneça detida ou pelo menos com uma condicional que faça com que a polícia continue monitorando os próximos passos dessa suspeita de pertencer a algo ainda maior. E aqui pode ter certeza, viu, Tiago, que o esquema vai ser muito maior do que apenas essa mulher, porque ela tem acesso a um material que muitas vezes chega de maneira ilegal ao país ou é vendido sem a devida prescrição, mas ela consegue esses produtos, então alguém fornece isso para ela, ela tem uma lista grande de compradores pelo número de caixas apreendidas e agora a polícia quer saber como funcionava toda essa rede, lá do começo de quem fornece o produto
até o final de quem comprava com ela. E sem dúvida a investigação precisa ser séria quanto a isso, porque pelas características, né, Heitor, ela não tinha licença para nada, não tinha nenhuma ligação técnica para fazer a venda de produtos que sejam legalizados nessa linha. Então, sem dúvida nenhuma, a gente está diante de um esquema muito, mas muito maior ligado a essa mulher, uma vez que a gente vai ter que descobrir de onde esses produtos vêm, quem é que fornece para ela, e por aí vai. Mas, no mínimo, curioso, né? No caso dela, ela não tinha produto ilegal, produto proibido para venda, não tinha nenhuma ligação profissional com esse tipo de venda, no mínimo curioso, né? Ela não tinha qualificação e não tinha autorização nenhuma para estar vendendo o que estava vendendo, e estava com produtos aí que, sem dúvida nenhuma, tem demanda, porque senão ela não estaria ali com eles, né? Produtos até que são proibidos no Brasil, fazendo a sua venda tranquilamente, mas é preciso uma investigação séria, porque sem dúvida nenhuma a gente vai descobrir aí um fio e um esquema muito grande da venda desse tipo de produto. Caminhos que são muitas vezes semelhantes ao do tráfico de drogas, com esses produtos sendo trazidos para a região de maneira escondida, em fundo falso de veículo, com todas as conversas em código. Então a polícia que já tem a experiência na investigação contra o tráfico de drogas sabe que muitas vezes os caminhos são próximos, quando não de uma mesma quadrilha, de uma mesma facção. Então é importante que não pare essa investigação apenas nessa mulher e que haja cada vez mais a campanha também de informação, de orientação sobre o risco do consumo de remédio para emagrecer sem o acompanhamento médico, sem nenhum tipo de prescrição. De anabolizante não precisa nem dizer o estrago que se faz para o corpo, produtos que muitas vezes são pensados, estudados para aplicação no corpo de um animal de grande porte, é aplicado num corpo humano que não é preparado para esse tipo de impacto, para essa pancada que o corpo recebe. E a busca pelo corpo perfeito, a busca por um ideal que não existe, mas que está no imaginário popular, faz com que a pessoa se coloque em risco e ajude a movimentar esse verdadeiro esquema criminoso em troca de algo por conta da vaidade. Porque aqui a gente não está falando de saúde. Saúde é procurar um especialista, procurar um atendimento médico quando você entende a necessidade de emagrecer. Deixa eu aproveitar e trazer uma reportagem da Larissa Alves, que está com a gente também, já que estamos falando sobre obesidade. Um estudo preocupante mostra que o futuro de pais, mães, ele está diretamente ligado aos hábitos que os pais e mães precisam colocar na cabeça dos filhos. A Larissa vai trazer um número e conversou com a Luíse Cominato, que é médica endocrinologista pediátrica, que aponta que um levantamento mostra que o número de crianças obesas nos próximos anos vai aumentar demais no Brasil. Preste atenção nesses dados, você que é pai, você que é mãe, e nessa história que a Larissa conta a partir de agora, de uma mãe que chega a um ponto que ela precisa de uma orientação, de uma ajuda médica e ainda assim tem dificuldades para conseguir controlar o peso do filho. Hábitos que parecem inofensivos, mas que podem trazer grandes problemas futuros. É assim que a Elizabeth Teles, mãe do pequeno Daniel, descreve como o filho chegou a um estado de obesidade grau 1. Ele tem apenas 6 anos e pesa 54 quilos. Está mais de 30 quilos acima do peso. Ele tinha um peso normal e assim em 6 meses ele ganhou 5 quilos. E a pediatra já deu uma bronca, aí na próxima consulta, depois de 6 meses, mais 5 quilos, mas aí nós fomos ver que nós tínhamos hábitos extremamente horríveis, né, que era os doces, tudo aquilo que não se pode comer, nosso armário estava recheado. Há 2 anos, Elizabeth tenta combater o ganho de peso do Daniel. Após o diagnóstico, ele passou a ter uma alimentação mais restrita, com poucas exceções para doces, faz atividade física, além de acompanhamento médico recorrente. Mesmo assim,
o peso dele sempre sobe, Eu não consegui estagnar o aumento de peso dele. A previsão, segundo o Atlas Mundial da Obesidade 2024, é que metade das crianças do Brasil entre 5 e 19 anos de idade tenha obesidade ou sobrepeso em 2035. A preocupação, no entanto, vai além do peso, pois acende um sinal de alerta para doenças metabólicas associadas a essa condição e também para problemas de saúde que esses jovens poderão enfrentar na vida adulta. Essas crianças com obesidade, provavelmente, se a gente não fizer nada, vão ser adultos com obesidade, com todas as complicações que a obesidade pode causar. E é importante que ela se movimente, que ela tenha, não precisa ter um esporte específico, mas precisa ter uma atividade física, correr, brincar, isso tudo ajuda a gastar energia e prevenir e tratar a obesidade. Há um desafio maior hoje para os pais, Thiago Prudente, do que os nossos pais tiveram. Talvez a gente seja a primeira geração que começou a trocar a brincadeira física pela brincadeira virtual. Começou a trocar o esconde-esconde pelo videogame. Começou a trocar o jogo de futebol, o jogo de basquete, de vôlei, por uma tela. Hoje, tirar a tela da mão da criança é algo praticamente impossível. E assim será no futuro. Então o desafio é fazer com que esses exercícios, de alguma maneira, façam parte da vida das crianças. Isso associado a uma alimentação em que hoje há uma industrialização muito forte, mas um cuidado que até algum tempo atrás não se tinha. Por exemplo, a explicação na embalagem de que aquele produto ele tem alta concentração de açúcar, de que ele tem alta concentração de gordura saturada, algo que na nossa infância a gente não tinha. Consumia tudo isso, até produtos que hoje continuam nas prateleiras com redução de açúcar, com redução de gordura, e a gente comia ali sem medo de ser feliz. Mas é preciso que haja não apenas a embalagem, mas a educação, a orientação para as crianças dentro das escolas, e as escolas eu acho que nisso tem um papel fundamental de tentar mostrar a importância de uma alimentação saudável, mas não somente as escolas. Os pais também precisam dessa educação para que no final do dia não apareça aquele miojinho que é mais fácil de fazer como refeição para a criança, ou aquela salsicha que você só coloca ali para cozinhar e isso vira uma janta. De vez em quando, ok, normal. Mas quando vira hábito, quando vira rotina, pela praticidade, o efeito está aí. A expectativa de que metade, 50% da população infantil seja obesa em 2030. Um ano que está aí para bater na porta já. São muitos desafios e, sem dúvida nenhuma, é um problema de saúde pública no país, né? A gente tem essa questão, sem dúvida, da alimentação, dos ultraprocessados, que é uma discussão que não acontece só no Brasil, acontece no mundo todo, como lidar com isso, para que os produtos tenham uma questão nutricional mais positiva do que ingredientes que não vão atribuir em nada, mesmo os ultraprocessados. Há essa discussão, esse debate, e ele é muito importante. O alto consumo de açúcar, hoje a gente já tem nas embalagens, acho que todo mundo já percebeu. Você já viu, né, Heitor, na embalagem lá, alto teor de açúcar na embalagem quando você compra o produto? Você já observou isso agora que tem o selinho? Açúcar, gordura saturada, sódio concentrado, tem mais algumas informações que hoje são obrigatórias nas embalagens brasileiras. E não são nas letrinhas miúdas, né? Estão ali de forma grande. Inclusive em outros países isso já é comum. Se for no Chile, você também acha em muitos produtos essa sinalização, o que é importante. Então a alimentação é um ponto importante, e aí os pais têm papel central, que é o exemplo, né? Que tipo de alimentação que é fornecida em casa. E o Brasil tem um outro problema, porque tem parte da população que não tem condições de ter acesso a alimentos saudáveis. E aí é uma questão social que a gente precisa apontar aqui, porque alimentos saudáveis às vezes são muito mais caros do que os alimentos ultraprocessados. Tem esse ponto que tem que ser colocado, e aí é uma questão social. Não tem dinheiro, então a família acaba mergulhando nessa questão. E aí a questão do exercício físico. A escola, sem dúvida nenhuma, é um motivador, e aí os pais também têm uma função essencial para isso. É um problema que nós estamos diante, Heitor, porque
sobrepeso, obesidade, acabam impactando no Sistema Único de Saúde, porque eles acabam sendo aí o caminho para o desenvolvimento de muitas doenças. E aí o custo do SUS fica ainda mais caro. E eu falo disso porque eu estou produzindo uma reportagem sobre tabagismo, Heitor. E aí, conversando com uma pesquisadora do INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, ela disse o seguinte: uma das grandes justificativas da indústria do tabaco é que a arrecadação é muito alta, a tributação é muito alta em cima do cigarro. E aí, adivinha só quanto o governo arrecada e quanto o governo gasta com doenças associadas ao tabaco. Você tem ideia, Heitor Fredo? O gasto no SUS deve ser muito maior do que a arrecadação. Arrecada 9 bilhões e gasta 152 bilhões por ano com doenças associadas ao tabaco, de uma droga legalizada. Fora que a indústria tenta agora, com a reforma tributária, reduzir a tributação sobre o cigarro, dizendo que o produto é muito caro e que incentiva o contrabando, que já ficou provado por muitos estudos que não tem essa relação, que o aumento da tributação e do custo do produto reduz o consumo e, por isso, o custo do Estado em tratar essas doenças. Para a gente ter ideia, como a prevenção é super importante. Vale para o tabagismo, vale para a questão da alimentação e da obesidade. É inimaginável, né, que os custos são tão altos assim, né, Heitor Fredo? E quando a gente fala de obesidade, fazendo inclusive a ligação com o assunto anterior, da busca pelo corpo perfeito, a gente não está falando de aceitação, a gente não está falando... Porque há um movimento que eu acho muito importante contra a gordofobia, de não fazer com que a pessoa que está acima do peso seja tratada como uma pessoa excluída da sociedade. Uma coisa é aceitação com o corpo, outra coisa é a questão de saúde. Não se pode romantizar a obesidade, mas também não se pode tratar a pessoa como sendo, isso acontece com muita frequência, alguém inferior, por uma questão muitas vezes estética. E nem todo mundo que está com sobrepeso está com risco à saúde. Mas quando a gente fala de crianças, é um corpo que ainda está em formação, é um organismo que ainda está entendendo como funciona o mundo. Então é importante que haja um reforço também dos pais nesse sentido e não confundir as coisas. Não confundir a aceitação com o corpo e a fuga de um padrão estético com algo que é importante para a saúde pública, que é o cuidado com o próprio corpo, também com a nossa alimentação. 10h31. Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, os destaques da nossa região seguem em FM 85.7. A polícia aqui de Campinas investigou um roubo de carga que tem um desdobramento. Era uma carga de celulares passando pela região de Campinas. O assalto aconteceu. Esses celulares se espalharam e, através de uma apuração da Polícia Civil daqui de Campinas, um esquema começa a ser descoberto, passando pela capital e por outras cidades do interior. Continue com a gente, o Manhã Bandeirantes tem muita informação na sua quarta-feira. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. O maior evento da Justiça do Trabalho do país já está com inscrições abertas. O 24º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, promovido pelo TRT da 15ª Região, será realizado nos dias 8 e 9 de agosto, no Centro de Convenções Expo Dom Pedro, em Campinas. Para acompanhar toda a programação e fazer sua inscrição, acesse congresso.trt15.jus.br. Lembrando que as vagas são limitadas, então não perca tempo e garanta sua participação. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes.
O consumo de álcool é responsável por quase 3 milhões de mortes todos os anos no mundo. Já o uso de drogas psicoativas responde por 600 mil mortes anualmente. Os números foram divulgados nesta semana pela Organização Mundial da Saúde. As principais vítimas dessas mortes são homens. Cerca de 2 milhões de mortes por consumo de álcool e 400 mil mortes por uso de drogas são registradas entre homens. Os dados são do Relatório Global sobre Álcool, Saúde e Tratamento de Transtornos por Uso de Substâncias. O estudo tem como base informações de saúde pública referentes ao ano de 2019. A estimativa da OMS é que 400 mil pessoas viviam em desordem relacionada ao consumo de álcool e ao uso de drogas nesse período. O relatório também destaca a necessidade urgente de acelerar ações a nível global para alcançar a meta de até 2030 reduzir o consumo de álcool e drogas e ampliar o acesso a tratamento de qualidade para os transtornos causados pelo uso de substâncias. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Os fins de semana na Band terão muito futebol. Brasileirão Série B. Os jogos dos times paulistas e os grandes do Brasil. Guarani, Ponte Preta, Santos estão na tela da Band. Acompanhe as rodadas desse campeonato super disputado. A emoção do futebol está na tela da Band. Brasileirão Série B 2024. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 35 minutos, de volta com o Manhã Bandeirantes, nesta quarta-feira, 26 de junho de 2024. Uma investigação de roubo de carga em Campinas leva a polícia a uma loja na cidade de São Pedro, que seria responsável pela venda de celulares que foram levados nesse crime que passou aqui pela região. Tudo começa com a apuração do assalto em si, os chamados piratas do asfalto que abordam um caminhoneiro e levam uma carga de celulares, todos na caixa, todos lacrados. Esses aparelhos vão para a capital paulista e são revendidos para uma outra cidade aqui do interior de São Paulo. A Lucimere Ramalho está com a gente para trazer certinho todos os detalhes do que a polícia já apurou e de como localizar os celulares é um passo a mais para chegar em quem são os criminosos que fizeram roubo na rodovia. Lucimere Ramalho conta tudo pra gente a partir de agora. Oi, Heitor, exatamente isso, esse roubo, esse assalto que aconteceu na rodovia Anhanguera, aqui na região da cidade de Campinas, no dia 26 de abril. A partir desse roubo, então, os policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais já iniciaram as investigações para chegar, até essas pessoas que efetuaram aí esse roubo e também a todos os eletrônicos que estavam dentro deste caminhão, uma carga avaliada em aproximadamente R$22 mil. Então, a partir dessa investigação, os policiais conseguiram chegar a um aparelho celular que estaria na cidade de São Pedro. Os policiais então entraram, pegaram todas as informações, seguiram para esse endereço e no local tinha ali uma mulher, uma senhora que tinha realmente comprado um aparelho, mostrou aos policiais e informou o local onde ela tinha comprado esse aparelho. Em uma loja da cidade, são duas lojas de um mesmo dono. Os policiais então foram até esse local, até a loja e encontraram vários aparelhos, foram 12 aparelhos apreendidos. Segundo a polícia, viu, Heitor, o dono confirmou que havia comprado então esses aparelhos em um centro comercial na cidade de São Paulo, que comprou os aparelhos sem a nota fiscal, mas disse que não sabia se tratar de aparelhos roubados, de aparelhos que tinham sido roubados nesse assalto no dia 26 de abril, aqui na rodovia Anhanguera. Ele foi preso, viu, Heitor, por receptação qualificada, já que todos os aparelhos foram comprados sem nota e ele também estava vendendo na loja dele esses aparelhos todos sem a nota. No total, Heitor, no dia do assalto foram levados aproximadamente 47 celulares. Desses 47 celulares, 12 já foram recuperados, foram apreendidos pela polícia. E a polícia agora continua nessa investigação, viu, Heitor? Porque o ponto principal, segundo a Polícia Civil, é chegar até as pessoas que praticaram esse roubo. E fazendo esse andamento, na semana passada, uma outra pessoa já foi presa, também estava com um desses celulares. Agora, mais uma pessoa presa, 12 celulares que foram recuperados.
Então, a cada ponto como esse é mais uma etapa dessa operação para se chegar aí aos responsáveis, né, pelo roubo e também os receptadores, né, porque se há o roubo é porque tem as pessoas que acabam pegando esse material, pagando por esse material para depois vender. Então, a polícia continua nessa investigação, essa é apenas mais uma fase. E um outro ponto importante que foi colocado pelos delegados durante a coletiva de imprensa aqui na DIG, viu, Heitor, é com relação a prestar muita atenção quando se compra algum aparelho como esse, algum aparelho eletrônico, né, um celular, um tablet, um computador, porque se for muito mais barato, desconfiar, porque pode ser um produto como esse, que é um produto de roubo, que depois acaba sendo vendido, e essa pessoa que compra, né, esse produto que é um produto de roubo, ela também pode pagar na justiça. Então, prestar muita atenção com relação a isso, desconfiar de um valor muito abaixo do que o valor que é cobrado no mercado e também exigir sempre a nota fiscal para comprar um produto legítimo aí e não ter problema depois, viu, Heitor? Eu volto com você. Muito obrigado, Lucimeire Ramalho. O crime que foi relatado pela Lucimeire faz parte de uma estatística preocupante em Campinas do aumento no roubo de cargas em 2024. Se nos últimos anos a Secretaria de Segurança Pública vinha apontando leves reduções, só nesse ano de 2024 há um aumento de mais de 283% nessa modalidade criminal. Sobre esse assunto, Manhã Bandeirantes conversa neste momento com o Edson Roberto Beraldo, assessor de segurança do Sindicamp, o Sindicato das Empresas de Transportes e Cargas de Campinas e região. Edson, muito obrigado por atender o nosso convite. É um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, estou à disposição. Como é que o sindicato e as empresas têm lidado com a cada vez mais frequente preocupação em apenas colocar o caminhão na estrada, colocar a carga para fazer o frete, sem saber se a qualquer momento não pode ser interceptado esse caminhão por criminosos armados? Olha, hoje as empresas investem muito em tecnologia para reduzir o roubo de cargas, mas é difícil. Hoje em dia tem muita tecnologia, tem câmera no veículo, rastreador, as empresas têm gerenciamento de risco, o motorista só pode parar em certos lugares. As empresas estão fazendo o possível para evitar o roubo de carga. Aqui na região de Campinas, quais são os pontos mais sensíveis que o sindicato tem identificado a partir do relato das empresas, dos próprios caminhoneiros, alguns trechos de rodovia que os caminhoneiros, as empresas já vão com uma segurança reforçada, Edson? Olha, a Dom Pedro é uma das rodovias que mais, a gente fala assim, mais risco corre, né? Porque, na verdade, a região de Campinas, ela tem várias rodovias principais, né? Anguera, Bandeirantes, Dom Pedro. Então, aqui é o triângulo, né? A gente fala, a região de Campinas é uma região que tem muito valor agregado à mercadoria. Esse é um atrativo, né? Então, a rodovia, geralmente, qual os roubos de maior valor agregado. Tiago Prudente, Edson Roberto Beraldo, assessor de segurança do Sindicamp, o Sindicato das Empresas de Transportes e Cargas de Campinas e região, nosso convidado para falar sobre essa realidade em um setor tão importante para a nossa economia. Bom dia, Edson, muito obrigado pela participação aqui no Manhã Bandeirantes. E eu queria que você falasse para a gente, roubo de carga não é um roubo de oportunidade, né? A gente está falando de quadrilhas especializadas nesse tipo de crime. Como é que é o contato com as forças de segurança? Porque, sem dúvida, mais do que um trabalho de policiamento ostensivo, é preciso de um trabalho de investigação para desmantelar essas quadrilhas. Como é que é esse trabalho? E é realmente isso? O perfil desses criminosos são quadrilhas especializadas que atacam os caminhoneiros? Com certeza, porque na verdade ninguém rouba por acaso, né? Existe roubo por oportunidade e existe aquele planejado, né? As grandes quadrilhas têm a carga certa para fazer o roubo, para ter uma encomenda, que a gente fala, né? Então já tem o destinatário da carga, igual esse tempo aí, né? Pega o celular roubado aqui na região, leva para São Paulo, já tem o comprador certo já, né? Essa é a questão. Agora, claro que a prioridade máxima é a segurança do trabalhador, né, Edson? De que maneira o sindicato vem acompanhando também ações das empresas e incentivando que o caminhoneiro, que muitas vezes é mantido refém, é agredido, é colocado amarrado em cárcere privado numa área de mata, de que maneira a empresa vem dando respaldo às empresas, o sindicato das empresas vem trabalhando para que isso também
seja uma realidade para que esse trabalhador não saia inseguro e para cada frete fique com medo de não voltar para casa? Então, a grande questão é o motorista não reagir, né? Entrega o veículo, entrega a carga, é muito mais importante a vida dele, a segurança, que ele volte para casa com toda a segurança possível. O grande problema hoje que nós temos aqui na região, no estado de São Paulo, que é o foco de carga, são os autônomos, né? Ele tem o veículo dele, está financiado e ele quer defender o patrimônio. Aí que ocorre mais agressão, mais violência contra ele, né? Tivemos um caso recente aqui em Nova Odessa que o motorista entrou até em óbito, né? Tentaram roubar a carga, ele tentou reagir, acabou sendo óbito. O Manhã Bandeirantes conversa com Edson Roberto Beraldo, assessor de segurança do Sindicamp, o Sindicato das Empresas de Transportes e Cargas de Campinas e região, a quem agradecemos pela atenção, por atender o nosso convite. E desejando, claro, sempre um bom trabalho e que todas essas ações de tecnologia, de orientação, sejam efetivas e que coloquem também em segurança esses trabalhadores que todos os dias se arriscam nas estradas do nosso país. Muito obrigado, Edson, pela sua atenção com o nosso ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. Eu agradeço, sempre à disposição. 10h45. É óbvio que isso depende também da investigação de um assunto que a gente sempre fala aqui, Tiago Prudente, que é observar a ponta final, que é observar quem compra o produto roubado. Só teve o roubo de carga aqui em Campinas porque tinha alguém esperando lá em São Paulo. Comércio popular, região onde esses celulares estavam guardados, sem nota fiscal. O dono da loja em São Pedro, ele alega que comprou os produtos sem saber que eles eram roubados. A pessoa que foi encontrada com o aparelho disse a mesma coisa. E nesse caso a polícia entendeu que havia uma credibilidade na fala dessa mulher. Uma senhora que foi a essa loja em São Pedro, comprou um celular, financiou em 10 vezes. Essa é uma vítima, tanto que ela é registrada como receptação culposa. Ela comprou um produto roubado sem saber que ele era roubado. Está dentro de uma loja, com um preço dentro do mercado, com 10 parcelas. Então, não é alguém que agiu de má fé. A loja vai ter que explicar por que comprou uma carga de celulares sem nota fiscal. Porque o cliente pode alegar que não tem como saber. O dono da loja não, Tiago. É aquela história, né? A não ser que a loja apresente uma nota fiscal que foi dada a ela, e uma nota fiscal fria, né, Heitor Fredo? Uma nota fiscal falsificada, porque produto sem nota fiscal desconfie da origem. Qual que é a orientação? Nunca comprar um produto sem nota fiscal. Não é essa a orientação, Heitor Fredo? Exato. Eu acredito que o empresário saiba muito bem disso. Então vai ter que dar uma explicação muito bem dada, né, sobre essa história e apresentar documentação, que é mais importante do que qualquer outra coisa. Porque dizer e alegar que não sabia que era roubado, ótimo, todo mundo pode dizer isso. Mas para quem compra o produto numa loja, isso não é o suficiente. É preciso apresentar também a documentação. E se os produtos que ele comprou e ele apresentar uma documentação, aí a investigação vai ter que se aprofundar ainda mais. Quem está emitindo essas notas frias? Quem é que está emitindo essas notas falsas para que esses produtos sejam revendidos? Aí a investigação fica ainda mais complexa. Então, eu acho que, sem dúvida, tem esse ponto. E é aquela história que a gente sempre fala aqui, né? Tem o roubo porque tem demanda, tem gente comprando. E aí, nesse caso, acho que o consumidor final, sem dúvida, é a vítima também, porque você vai numa loja, você acredita que a loja está ali fazendo o seu trabalho. Por isso que também é importante sempre pedir a nota fiscal para que você não tenha problema. Independentemente do produto que você esteja comprando, peça sempre a nota fiscal para não ter dor de cabeça depois, né? O ouvinte participando conosco pelo nosso WhatsApp, o 19971021493, 971021493. Você pode mandar sua mensagem de texto, sua mensagem de áudio. Vamos a um primeiro giro aqui da participação do nosso ouvinte, agradecendo
ao Adriano Vermelho, que escreve pra gente o seguinte: ontem, um dos nossos valorosos amigos ouvintes falou, e com propriedade, que hoje em dia todos querem um mundo do seu jeito, seguindo exatamente aquilo que acredita. Foi uma mensagem, acho que do Wagner Marcondes ontem pra gente. E aí o Adriano, ouvindo isso, diz que veio à cabeça dele uma coisa: já que está em voga a implantação versus efetiva melhora do ensino através das escolas cívico-militares, significa então que para termos uma justiça democrática e educacional, devem haver mais escolas específicas? Precisaremos então das escolas unicamente cristãs, escolas agnósticas, escolas para minorias LGBTs ou representantes afroculturais, ou até de pensamento só conservador, ou uma escola só progressista? Enfim, percebam a impossibilidade disso. As escolas devem ser preparadas para atender todos os públicos de maneira justa e igualitária, sem nenhuma interferência ideológica e também sem interferir na liberdade para que todos possam se expressar de maneira democrática. É isso. O resto da discussão coloco na conta da narrativa barata de ambos os lados. É o que escreve o Adriano Vermelho, um ponto de vista interessante aqui a respeito de um assunto que ontem gerou muita repercussão. Agradecer a todos que participaram também quando falávamos das escolas cívico-militares e do prazo que ainda segue para que o governador Tarcísio de Freitas explique ao Supremo Tribunal Federal, numa demanda do ministro Alexandre de Moraes, após um pedido feito pelo PT, o Partido dos Trabalhadores, que quer entender como vai funcionar a carga horária e também a remuneração dos policiais que estarão nessas escolas juntamente com os professores. A grande pergunta é: eles vão receber mais do que os professores, que hoje já recebem muito menos do que merecem? Então esse é um assunto que também vamos trazer ao longo da nossa programação. O José Rodrigues desejando bom dia, dizendo que se há o roubo é porque tem cliente para adquirir esse produto proveniente do roubo. Uma forma de evitar o assalto é lá na frente você conseguir prender quem está na receptação. Muito obrigado ao José Rodrigues. Mais uma participação aqui do Celso Santos, morador do Jardim Carlos Lourenço, aqui em Campinas. Gostaria de fazer um comentário sobre a decisão do STF de descriminalizar o pote de maconha para o uso pessoal. Vamos entrar nesse assunto a partir de agora, Celso. Na opinião dele, a decisão é bem polêmica e, para o público em geral, se confunde com liberação das drogas. Isso deve levar muitos jovens a se sentirem tentados a experimentar. Afinal, não é mais crime. Eu acho que não só jovem não, viu? Apesar de não ser liberação das drogas, ele acha que esse tipo de decisão deveria vir acompanhada de campanha educativa, um preparo da saúde pública para atender os viciados e, no mundo ideal, controle da qualidade e regulação da venda, controle no nível de concentração de THC. O THC é o princípio ativo que dá o efeito para o usuário da maconha. É bem complicado descriminalizar o pote, diz o Celso. Uma droga, ela precisa ter esse acompanhamento e permitir que as pessoas continuem comprando com traficantes. Então, descriminalizar o pote e permitir que as pessoas continuem comprando, na visão do Celso, é algo difícil até de entender. Ele conhece famílias destroçadas por causa das drogas, jovens mortos por dívidas com traficantes e outros problemas associados. Desde ontem, quando foi anunciado que o Supremo Tribunal Federal formou maioria para descriminalizar o pote da maconha, muito tem se falado e pouco tem se explicado a respeito de, afinal de contas, o que de fato muda e o que de fato entra em vigor. Vamos repercutir então, começando com a reportagem do Túlio Amâncio, que conta pra gente como foi essa sessão do Supremo Tribunal Federal, a maioria de votos e o que exatamente está sendo, a partir de agora, alterado na nossa lei. O julgamento foi retomado com um inesperado esclarecimento do voto da semana passada, feito por Dias Toffoli. O ministro disse que é a favor da descriminalização do porte da maconha para uso pessoal, mas que o Congresso determine a quantidade mínima permitida da droga para cada cidadão. O meu voto é claríssimo no sentido de que nenhum usuário de nenhuma droga
pode ser criminalizado. Com o voto de Toffoli, o Supremo formou maioria pela descriminalização, mas o consumo da droga não deixa de ser ilícito e proibido em locais públicos. Até a publicação do resultado do julgamento, valem as regras atuais. Hoje, em uma eventual detenção, é o delegado de polícia que define se a pessoa é usuária ou traficante. O ministro Luiz Fux não acompanhou a maioria. Ele julgou o STF tecnicamente incapaz para definir quais drogas deveriam ser descriminalizadas e em qual quantidade. Nós não somos juízes eleitos. O Brasil não tem governo de juízes. Nós temos de ter deferência, porque num Estado democrático, a instância maior é o parlamento. A tendência é que os ministros formem um consenso e definam 40 gramas como limite. Definição que deve acontecer ainda hoje no Supremo Tribunal Federal, quando os critérios que vão diferenciar usuários de traficantes no julgamento sobre a descriminalização do pote de maconha para uso pessoal vai ser retomado com esse novo passo. A tendência é entre 10 e 60 gramas. 40 gramas, como o Túlio Amancio, que é extremamente bem informado, vem trazendo para a gente já na programação, é o consenso que deve formar a maioria também no STF. E no encerramento da sessão de ontem, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, fez questão de esclarecer que essa decisão não é uma liberação total do consumo de maconha no país. Vamos acompanhar. Gostaria de deixar claro nessa proclamação provisória que o plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, considera que o consumo de drogas ilícitas é uma coisa ruim e que o papel do Estado é evitar o consumo, combater o tráfico e tratar os dependentes. Portanto, em nenhum momento nós estamos legalizando ou dizendo que o consumo de drogas é uma coisa positiva. Pelo contrário, nós estamos apenas aqui deliberando a melhor forma de enfrentar essa epidemia que existe no Brasil e que as estratégias que temos adotado não estão funcionando, porque o consumo só faz aumentar e o poder do tráfico também. Esse é o primeiro ponto. Droga é ruim, nós a condenamos e o Estado deve evitar o consumo. Em segundo lugar, nós estamos propondo a liberação dos valores contingenciados no Fundo Nacional Antidrogas e parte desse valor deve ser destinado a campanhas educativas para esclarecer a população e, sobretudo, os jovens sobre os malefícios do consumo de drogas, tal como se fez com sucesso em relação ao cigarro, como lembrou o ministro Dias Toffoli no seu voto. Nós estamos reiterando que o consumo de drogas e o porte para consumo pessoal é um ato ilícito, sujeito a sanções, apenas que não sujeitas a sanções penais. Não sujeitas à prisão, porque o Congresso já havia despenalizado, e não sujeito a consequências penais, porque nós entendemos que essa não é a melhor maneira de se tratar uma questão de saúde pública. E nós entendemos, a maioria, que é importante fixar a quantidade que distingue porte para consumo pessoal de tráfico para impedir a discriminação que está documentada em pesquisas que foram aqui reveladas pelo ministro Alexandre e confirmadas numa ampla matéria da Folha de São Paulo, em que veiculou pesquisa realizada pelo INSPER, prestigiada Faculdade de São Paulo. Esse o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, que hoje volta a se reunir a partir das 2h da tarde para ter essa diferenciação entre a quantidade que é configurada tráfico e a quantidade que é configurada de pote para consumo pessoal. Há 3 correntes diferentes entre os ministros em relação à quantidade tomada como referência. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, que nós ouvimos agora, juntamente com o ministro Cristiano Zanin e com o ministro Cássio Nunes Marques, eles estabeleceram 25 gramas, mas podem mudar o posicionamento para mais, para chegar ali aos 40 gramas, como o Túlio Amancio trouxe na reportagem. Por outro lado, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Rosa Weber defenderam a quantidade de 60 gramas. Rosa Weber já aposentada, mas deixou o voto registrado antes de sair do STF. Mas eles podem decidir por
menos, por 40 gramas. Por isso que há essa proximidade, esse consenso. Um grupo entende que 25 gramas, o outro entende que 60 gramas, 40 é chegar num equilíbrio entre essas duas visões. E tem um terceiro grupo, onde estão o ministro Edson Fachin, o ministro Dias Toffoli, o ministro Luiz Fux e o ministro André Mendonça, que eles afirmam que cabe ao Congresso ou ao Executivo estabelecerem os critérios e não ao Legislativo. Essa corrente no STF entende que o ideal é deixar que a Anvisa defina a quantidade e que isso seja discutido entre as autoridades de saúde pública e o Congresso Nacional. Já há uma reação por parte do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que diz que o Congresso não vai ficar parado depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Primeiro que nós temos sempre que pregar o respeito às decisões judiciais, quaisquer que sejam elas, nós temos que respeitar e eventual discordância ao caminho próprio das discussões, através de recursos, através de leis que possam ser votadas no Congresso Nacional, jamais qualquer tipo de hostilidade a decisões judiciais e muito menos aqueles que as proferem. Eu discordo da decisão do Supremo Tribunal Federal, eu já falei por mais de uma vez a respeito desse tema. Eu considero que uma descriminalização só pode se dar através do processo legislativo e não por uma decisão judicial. Há razões, inclusive, expostas nesse sentido. Essa questão das drogas e da descriminalização das drogas é uma ideia que é suscitada em diversas partes do mundo, mas há um caminho próprio para se percorrer nessa discussão, que é o processo legislativo, a própria consideração de determinadas substâncias como substâncias entorpecentes ilícitas, ou seja, há um critério técnico para se dizer se uma substância deve ser considerada um entorpecente ilícito ou não, e há um rol nesse sentido estipulado pela administração pública através da Anvisa, assim como há uma lei que disciplina que substâncias ilícitas entorpecentes, quaisquer que sejam elas, quem as porta tem uma consequência jurídica, se porta para consumo há uma consequência leve e quem porta para tráfico uma consequência grave. Então há uma lógica jurídica, política, racional em relação a isso, que na minha opinião não pode ser quebrada por uma decisão judicial que destaque uma determinada substância entorpecente, invadindo a competência técnica que é própria da Anvisa e invadindo a competência legislativa que é própria do Congresso Nacional. Então é basicamente isso. Eu acho que a discussão sobre legalização é uma discussão que pode ser feita e eu a respeito, mas há caminhos próprios para isso e uma decisão no âmbito de um recurso extraordinário, dando a ele repercussão geral, acaba gerando um vácuo e uma lacuna jurídica importante no Brasil, ou seja, substância entorpecente na mão de quem a tem para poder fazer o consumo é um insignificante jurídico sem nenhuma consequência a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. E essa mesma quantidade da mesma substância entorpecente na mão de alguém que vai repassar um terceiro é um crime hediondo de tráfico ilícito de entorpecentes. Então há uma discrepância nisso, acaba gerando uma perplexidade, inclusive no combate ao tráfico ilícito de entorpecentes no Brasil, e que é algo, obviamente, que suscita uma ampla discussão e é objeto de preocupação do Congresso Nacional. Esse Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, acho que a principal dúvida a ser esclarecida, Tiago Prudente, é que existe uma diferença entre descriminalização e legalização. Legalizar é passar pelo legislativo, por agências reguladoras, tornar o consumo de droga algo lícito, algo que não é proibido. Não foi isso que aconteceu. O que se decidiu ontem foi colocar uma regra numa lei antidrogas que não é clara. Se decidiu foi única e exclusivamente que não é mais crime o consumo de maconha para uso pessoal em locais privados. Há muitas dúvidas em relação a isso, lógico. Se é proibido vender, como é que essa pessoa vai conseguir a droga de maneira lícita? Não existe maneira lícita para conseguir a maconha que não seja o canabidiol, que é outra discussão que também às vezes é jogada tudo no mesmo balaio. A lei de drogas no Brasil hoje, ela não especifica o critério para diferenciar usuário e traficante. Então, na prática, fica a cargo do delegado que responde por aquele flagrante entender se aquela quantidade é passível de tráfico ou não. Se a cena flagrada pelo policial, pelo guarda municipal, configura tráfico ou não. Mas há uma zona cinzenta nesse assunto. O que o STF tenta é colocar uma regra. E o que o Poder Legislativo tem que fazer agora é olhar essa regra e entender, bom,
Se ela não é a melhor, vamos criar algo que continue sendo claro, que tenha algo prático, mas que vá além da questão ideológica, e sim da questão prática de segurança pública, de saúde pública, e ouvindo os especialistas, Tiago Prudente. Essas contradições que você apontou, né, da descriminalização, mas a pessoa vai comprar onde se não é legalizado, né? É a lei brasileira sempre caminhando para o lado, porque a gente se furta a fazer os debates que são necessários por medo de realizar esse debate. Medos que são colocados pela questão moral, pela questão religiosa, e são debates que precisam ser realizados, sem dúvida nenhuma. Um primeiro ponto que a gente tem que destacar aqui, a fala do Rodrigo Pacheco, mesmo tendo alguns erros ali que ele fala legalização, que não foi isso que o STF votou, foi a descriminalização, baseado numa distorção da lei antidrogas de 2006, a gente tem que colocar que a democracia se faz dessa maneira mesmo. O STF decidiu, o Congresso pode agora votar uma lei, legislar sobre isso, e está dentro do jogo da democracia. É assim que funciona, faz parte e está tudo bem. Agora, o Congresso brasileiro tem que tomar vergonha na cara. Vergonha na cara no sentido de fica criticando o judiciário, que o judiciário está tomando decisões para legislar, mas o Congresso brasileiro não legisla. Ele também corre desses temas. Quando o negócio aperta, ele corre desses temas e cai fora. E aí deixa lá, fica quietinho, deixa o negócio estourar no judiciário e depois fica falando que não legisla porque o judiciário não permite. Não legisla porque não quer. Esse é o ponto central. Que quando é para legislar em favor deles, eles legislam rapidinho. Então esse é o ponto central dessa discussão. Agora, quanto ao que foi decidido pelo STF, a pesquisa citada até pelo presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, é uma pesquisa do Núcleo de Estudos Raciais do INSPER, que revelou, Heitor, que em um período de 10 anos, entre 2010 e 2020, a Polícia de São Paulo enquadrou 31 mil negros como traficantes em situações no estado de São Paulo. Detalhe, pessoas brancas que foram enquadradas na mesma situação foram considerados usuários. Ué, não tem uma distorção aí? Por que 31 mil negros foram considerados traficantes e pessoas brancas na mesma situação? Foram analisados boletins de ocorrências, ações na justiça por essa pesquisa. Por que os brancos não foram considerados traficantes também? Se não tem uma distorção na lei, eu não sei o que tem, então. Porque essa pesquisa deixa isso muito claro. Tem uma distorção, que é uma questão racial. A definição da quantidade vai diminuir essa distorção? Vai. Vai resolver? Não, não vai. Pode ter certeza que não vai, que a gente ainda vai ter essa situação ainda muito escancarada. E, além disso, os dados demonstram que a maioria das pessoas presas por tráfico de drogas são homens abaixo dos 30 anos de idade e de baixa escolaridade, em que mostra que também é um problema social que precisa ser combatido. Então a gente tem que fazer uma análise completa e técnica sobre o assunto. Esse é um ponto importante. E antes que alguém venha atacar pedra aqui em mim, eu sei muito bem o efeito das drogas numa família. Muito bem, eu não vou falar aqui o motivo, porque é uma questão pessoal da minha família, mas sei muito bem, melhor do que muitas pessoas que estão palpitando sobre esse assunto. E mesmo assim, eu faço uma análise técnica sobre esse assunto. E eu acho que esse é o ponto importante. Então, a descriminalização vem para tentar corrigir essa distorção na lei. Mas, vale destacar que os policiais ainda têm a autonomia de quando fizerem a atuação de alguma pessoa, essa pessoa foi enquadrada, avaliar se é tráfico de drogas ou não. Mas como isso? O STF definiu muito bem que é preciso investigação. Não vale só a fala do policial. É preciso investigação e elementos que apontem que aquela pessoa está praticando tráfico de drogas. E aí independe da quantidade que ela está carregando. Então, o que a gente tem ali é uma mudança que eu considero ainda pequena na lei para tentar corrigir uma distorção. Porque, basicamente, ela vai determinar uma quantidade e que o usuário não é mais considerado crime. O
que teoricamente já não era considerado crime, mas ele tinha medidas socioeducativas, e o que pode continuar acontecendo, porque podem ser empregadas medidas administrativas ainda. Então é uma mudança pequena para tentar corrigir uma distorção, mas ainda o policial que faz a prisão, o delegado, se tiver elementos para comprovar o tráfico de drogas, por isso importante investigação, vai continuar sendo preso como traficante. Então acho que são pontos que a gente precisa esclarecer. E quanto à legalização, é um outro debate, que o Brasil está muito distante de realizar, porque há uma pouca compreensão sobre esse assunto. E detalhe, espero que o encarceramento em massa diminua, para que a gente pare de dar soldados para o crime organizado, porque é isso que o encarceramento em massa faz hoje. Joga o povo na prisão e aí o cara se torna um soldado do crime organizado. E aí depois todo mundo fica se perguntando, o que está acontecendo com esse país? O que se decidiu, e que aí é uma mudança sensível, é que o fato da pessoa consumir a maconha dentro da casa dela, por exemplo, se eventualmente ela for localizada, ou até mesmo se ela estiver consumindo em um local público e for detida, ela não vai ter um antecedente criminal. Não pede, por exemplo, o réu primário, mas ela vai ter penas administrativas, que ainda não estão claras, mas podem ser desde uma advertência sobre os efeitos das drogas, a imposição de medida educativa de comparecimento a algum programa, algum curso educativo. Você não vai preso, mas você tem que comparecer toda terça-feira às 10 da manhã nesse endereço onde vai acontecer uma palestra sobre o risco do consumo de drogas. Então, se vai funcionar ou não, a gente vai entender daqui para frente. Mas que há uma necessidade de explicar melhor para a população o que está acontecendo, isso está muito claro. Porque a desinformação, ela também faz parte da estratégia de não deixar com que o assunto de fato seja debatido. Concordando ou não, é preciso deixar claro o que está mudando. E daí para frente, cobrar que o Poder Legislativo, que a Câmara, que o Senado discutam em cima dos fatos, do que o STF decidiu, e não colocar outros assuntos. Eu tenho a impressão de que tem deputado que não entendeu, na verdade, até agora, o que foi realmente definido no STF. Outros, senadores, deputados... Não, tenho certeza. Mas outros entenderam e aproveitam essa falta de informação clara para surfar numa onda que para eles é mais interessante, que para eles garante o discurso. Isso vale para os dois lados, tá? Isso vale para os dois lados. Surfar na onda da desinformação é parte também da realidade política brasileira. Então é importante que o próprio Supremo Tribunal Federal, que muitas vezes tem uma dificuldade de falar com a população, de esclarecer os pontos mais sensíveis a qualquer decisão, deixe bem claro o que realmente está mudando e aonde que o Congresso pode ou não também legislar e deve legislar a partir de agora. Só para não ficar esse ar de libera geral. Eu acho que essa fala do Luiz Roberto Barroso, embora ainda carregada de palavras técnicas, acho que é um ponto que foi importante ali para ter o esclarecimento por parte do STF, Thiago Prudente. Acho que a fala dele é muito importante. Agora eu vou contar uma historinha que os vizinhos não me ouçam aqui, né? Eu sou muito favorável a liberdades individuais. Acho que o Estado tem que legalizar as coisas e as pessoas determinam o que elas fazem com a vida delas. Sou muito favorável a isso. Que o Estado interfira pouco na vida das pessoas, em decisões pessoais, tanto religiosas, do que elas usam, do que elas deixam de usar. A não ser que isso prejudique a sociedade como um todo. E aí há uma discussão ampla sobre isso, inclusive no debate das drogas. Mas, por exemplo, aqui no meu prédio, eu moro num prédio de classe média alta em São Paulo, vamos colocar assim, não é um bairro onde tem pessoas que não tenham dinheiro, certo, Arthur Fredo? E aí, se você ficar aqui no meu apartamento, por volta de umas... eu nem sempre estou nesse horário aqui, mas... umas 6 da tarde, às vezes umas 8 da noite, vem um cheiro típico. Você sabe do que vem um cheiro típico aqui? É algum vizinho, eu não sei quem que é, mas é todo dia. Vem um cheiro típico, você sabe do que é, Heitor Fredo? Eu acho que de cebola é que não é, né, Thiago? Exatamente, não é ninguém fazendo janta, não. É um cheiro típico de maconha.
provavelmente ele está usando dentro do apartamento dele, porque eu estou no 10º andar, então não é do chão, não é alguém, inclusive o meu apartamento fica virado para uma parte que não é rua, então é um vizinho que consome. E aí? Como é que fica? Vai meter o pé na porta dele e prender ele? Então, são essas questões, para a gente entender que essas realidades não estão só nas regiões mais pobres das cidades, nas periferias, estão também em regiões ricas, e é uma realidade que se impõe à sociedade brasileira. A gente tem que parar de achar que isso não existe, está em todos os lugares e a gente tem que enfrentar. Mas qual é a melhor maneira de enfrentar? Acho que esse é um ponto muito importante. E aí eu volto aqui. A gente tem 2 drogas que são liberadas hoje no Brasil, que é o álcool e o tabaco. São drogas, tá, gente? Se você bebe álcool, você é viciado. Tem um monte de gente viciada em álcool, tem um monte de gente viciada em cigarro. A lógica é a mesma. Sinto lhe informar. Apenas são drogas legalizadas. E a gente tem os impactos que são causados por essas drogas, que causam custos enormes, como eu disse aqui do tabaco. Então, o que você tem que fazer? Campanha de conscientização. E o debate das drogas vai se dar da mesma maneira. Os Estados Unidos, na década de 20, se eu não estou enganado do período do tempo, implantou uma lei seca contra o álcool. Deu certo? Não deu certo. Então a gente precisa, sim, que esses assuntos sejam enfrentados de frente por pessoas técnicas e sem ficar surfando na onda da desinformação, porque desinformação não serve para nada, apenas para alimentar interesses políticos. Mas, Heitor Fredo, aqui em casa, vira e mexe, dá para sentir um cheirinho chegando aqui. Não é de cebola não, hein? Tiago, só no meio da marofa. 11h15, o Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, já que estamos falando de tráfico de drogas, há um trabalho de combate também à chegada desses entorpecentes até os usuários. E o crime organizado usa das mais criativas formas para tentar esconder os locais que são as chamadas casas-bombas. Casa-bomba é onde ficam as drogas armazenadas antes delas serem distribuídas para as biqueiras, os pontos de tráfico. Agora, a polícia descobriu que tinha uma igreja-bomba, uma igreja usada para esconder entorpecentes. Eu trago a reportagem completa desse assunto logo depois do intervalo. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Guarda Municipal realizou a Operação Centro Mais Seguro na noite de segunda-feira para intensificar o patrulhamento no centro durante o período noturno, com o objetivo de coibir a criminalidade. O trabalho realizado na Operação Centro Seguro constitui na abordagem de pessoas em atitude suspeita e também para inibir situações criminais, especialmente tráfico de drogas. Durante a operação foram abordadas 137 pessoas. Equipes da Guarda Municipal recolheram diversos objetos perfuro-cortantes, como facas, tesouras e lâminas, além de ferramentas como alicates e cachimbos usados para consumo de crack. Um comércio de sucatas clandestino foi vistoriado. No local foram encontrados 22 quilos de fiação de cobre que foram apreendidos e o responsável autuado
em R$4 mil. A operação noturna agrega esforços às ações desenvolvidas pela Guarda Municipal no programa Centro Mais Seguro, que tem como objetivo reduzir os índices criminais na região central e aumentar a sensação de segurança para a população. De Campinas, Kevin Veloso. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. O MasterChef mudou a forma do brasileiro ver a gastronomia. E nesta edição de 10 anos na Band, a competição está ainda mais apimentada. Helena Rizzo, Fogaça, Jacan e eu esperamos você. Saboreie com a gente cada ingrediente desta temporada de celebração, recordação e, claro, muita emoção. MasterChef Brasil, uma década de paixão. Terça, 10h30 da noite, na Band TV. Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, Walter Sena abre as noites da Band com as notícias da região. No Band Cidade, você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade, de segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 11 da manhã, 19 minutos. A Polícia Federal de Campinas prendeu uma passageira de 23 anos que tentou embarcar em um voo com destino à França no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, com 3,6 kg de cocaína escondidos em um fundo falso da mala que foi despachada. Ela coloca a mala na esteira, embarca, passa pela revista pessoal, mas não pelo filtro, pela apuração da Polícia Federal, que percebeu que a bagagem dela tinha algo de ilícito. É a Operação Portão 8 da Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, um trabalho de rotina que acontece no aeroporto de Viracopos. A passageira foi encaminhada para a delegacia da Polícia Federal em Campinas, está à disposição da Justiça e responde pelo crime de tráfico internacional de drogas, podendo chegar até 25 anos de cadeia. Sonha. Agora, o curioso é que parte dessa droga estava escondida dentro de uma bengala. Na mala tinha uma bengala metálica e, como se fosse o conteúdo dessa bengala, ficava ali mais firme, estava recheada de cocaína. O crime organizado busca alternativas cada vez mais ousadas para tentar despistar o trabalho da polícia, o que não vem dando tão certo assim. Quer ver só? Em Piracicaba, uma igreja servia de fachada para esconder entorpecentes. A investigação aponta que ali um dia já foi igreja. Eles mudaram o local de culto, mas a placa ficou. E a placa era uma forma de não chamar atenção para a atividade do portão para dentro. O Guilherme Selegato foi até lá e traz mais informações. Conversou, inclusive, com o capitão Rovaí, da Polícia Militar do BAEP em Piracicaba. E ele conta tudo pra gente a partir de agora. Foram apreendidos diversos itens utilizados para o comércio dos entorpecentes. Mais de 2 quilos de cocaína a granel, porções já fracionadas para venda, balanças de precisão, celular, R$115 em dinheiro, além de um veículo que estava com os suspeitos. Mas, apesar das apreensões, o que chama mesmo a atenção é o local que funcionava como ponto de tráfico de drogas. Uma igreja sendo usada de fachada, local que passa acima de qualquer suspeita para a polícia. O prédio já funcionou como igreja há um tempo, fica aqui no bairro Jaraguá, em Piracicaba, e estava desativado. E era então utilizado como ponto de tráfico de drogas. E foi a vizinhança que percebeu toda a movimentação suspeita dos traficantes que acionou a polícia militar. Um veículo Clio, Renault Clio, estaria sendo utilizado nessa venda aí. Diante das informações, os policiais em patrulhamento conseguiram ter êxito em abordar o veículo. No veículo tinham 2 indivíduos, 2 ocupantes, que, revistados, um deles estava na posse, tentou dispensar uma sacola com 33 pacotes de cocaína, porém foi abordado, com ele tinha uma chave.
Diante das informações, os policiais verificaram e viram que a chave abria esse comércio, esse local. Fizeram a vistoria no local e lá foi detectado mais droga, uma grande quantidade de droga, de cocaína, bem como balanças de precisão e outros apetrechos que faziam parte da venda e do comércio de drogas. No local ainda permanecia uma faixa, na época de cultos evangélicos, com a frase "Seja bem-vindo". Tudo para despistar a polícia. Os criminosos foram conduzidos ao plantão policial e permanecem presos. O caso foi registrado como tráfico de drogas e agora a polícia tenta identificar outras pessoas que possam estar ligadas ao crime. Entretanto, é sabido que nós dependemos muito da contribuição da população para trazer para nós justamente esse tipo de informação privilegiada. Muitos locais são utilizados de forma disfarçada. Não é de conhecimento da polícia que ali acontece o tráfico de drogas, como é o exemplo dessa ocorrência. Então nós dependemos muito da contribuição da população. Então já aproveitamos o ensejo para fazer esse convite à população. Traga à Polícia Militar informações que possam nos ajudar a fazer esse tipo de prisão e tirar das ruas esse tipo de criminoso. Importante deixar claro que até aqui a polícia não identificou a participação da igreja ou de pessoas ligadas a essa denominação ao esquema de tráfico de drogas. O prédio funcionou como igreja. Os cultos saíram de lá. A placa ficou. Isso não significa que a igreja esteja por trás desse esquema criminoso. Mas também não se descarta essa possibilidade. Vai ser investigado. Mas neste momento não há uma ligação direta, e sim apenas o uso da placa e da imagem dessa igreja para disfarçar, despistar. O que mostra, Tiago Prudente, que sem a denúncia anônima, a polícia tem mais dificuldade de encontrar esses pontos. O próprio policial militar que o Guilherme Selegato ouviu, o próprio capitão Rovaí, do BAEP, da Polícia Militar, faz esse apelo. 190 é o telefone para as denúncias, não apenas de tráfico de drogas, mas de crimes que a gente muitas vezes pode presenciar no dia a dia. É sempre importante ter essa comunicação com as forças de segurança. Sem dúvida nenhuma, o trabalho das corporações fica muito mais facilitado com a ajuda da população. E aí sim, esse é o combate ao tráfico de drogas. Eu falo, a polícia tem que focar o seu combate ao tráfico de drogas nos grandes traficantes. Porque ficar pegando usuário na rua, isso não vai servir de nada, não vai adiantar de nada. O negócio é combater o crime organizado, combater o tráfico de drogas. Para esses grandes traficantes, que muitas vezes nem aparecem e nem são colocados na cadeia, que a verdade é essa, esse sim tem que ter penas rígidas, tem que ter penas grandes, tem que ter punição e tem que ter o combate. Ao usuário, isso aí depende, tratamento. A verdade é essa. É preciso uma outra ligação a esse tipo de crime, sem dúvida nenhuma. A gente precisa ter um combate forte e eficaz. E até para esses traficantes que atuam nas cidades. Também é preciso que haja esse combate forte e eficaz. Aí sim eu apoio e acho que a lei tem que ser rígida. E aí, essa discussão também é muito importante. E é um detalhe, né, para você ver, né, o crime utiliza até a igreja, estava com a placa lá, para tentar disfarçar a venda de drogas. Então, a gente tem que ficar muito atento e quando detectar um crime, seja ele qual for, acionar a polícia. Esse é um ponto importante. Nós, como população, também temos o nosso papel na segurança pública. Não é ver um crime e virar o rosto, não é ver o crime e fingir que não está vendo, é acionar a Polícia Militar para que ela possa fazer o seu trabalho, acionar a Polícia Civil, fazer uma denúncia no Ministério Público para que a gente possa avançar sem dúvida nenhuma. Agora deve estar dando nó na cabeça dos ouvintes, né, Heitor Fredo? Defendendo punição para traficante, mas falando da descriminalização no outro sentido. Detalhe, uma coisa não é antagônica à outra. Por isso que esse debate tem que ser feito de forma técnica e sem ficar levando questões religiosas, morais ou achismos em conta. Esse é um debate sério que precisa ser realizado com dados. Essa engasgada aí foi o vizinho que acendeu mais um, Tiago? Não, pior que não foi, não. Aqui veio um cheiro da varanda aqui, que eu não sei, mas não foi o vizinho, não. Não é cheiro de maconha, não. Pra ser claro aqui pro ouvinte.
Só com a ventania que deu aqui, eu dei uma engasgada. 11h28. O Manhã Bandeirantes desta quarta-feira fica por aqui agradecendo a sua companhia e fazendo o convite, porque a partir de agora o noticiário esportivo é o destaque aqui na RB. A repercussão da vitória da Ponte Preta, e que vitória maiúscula, em 3-1 para cima do Ceará, se afastando ainda mais da zona de rebaixamento. E a expectativa para o derby, que no próximo domingo será a grande atração na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Domingo tem Guarani e Ponte Preta, estádio Brinco de Ouro. O jogo começa às 18h30 e todas as emoções desse derby você vai conferir em FM 85.7. Nós voltamos amanhã, Thiago Prudente, a partir das 10 da manhã, depois do... Meu Deus, deu branco. Jornal Gente, primeira hora. Eu tava com primeira hora na cabeça. 7 da manhã, primeira hora, que eu venho ouvindo aqui todos os dias. E às 8 horas, o Jornal Gente. Até lá, Thiago. Um abraço, Heitor Fredo. Até amanhã. E um abraço para os ouvintes. Amanhã a gente está conectado aqui às 10 da manhã. Até amanhã. Com os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e com Gil Kleber na coordenação, nós ficamos por aqui. Vem aí Carlos Henrique dentro do Nossa Área. Um grande abraço para você e até amanhã. Manhã Bandeirantes. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. E aí, turma? Aqui é o Michel Teló e ó, ai se eu te pego, ai se eu te pego deixando seu quintal cheio de água empoçada, hein? Caixa d'água destampada, os pneus com água, tudo isso só ajuda a proliferar o mosquito da dengue, e a dengue pode matar. Você precisa se proteger e proteger a sua família. O rádio você enfrenta uma dengue. Essa campanha é aqui da rádio, das rádios de São Paulo. Essa campanha é sua. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Estamos no Instagram.